Boa tarde, amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou falar hoje de um tema um pouco sensível aos juristas abolicionistas, à esquerda em si, mas que é necessário falarmos, tá? Porque trata-se de uma análise científica de um fato e não de uma análise ideológica desse mesmo fato. Mentiram para você sobre o superencarceramento no Brasil. É uma farsa. E eu vou explicar agora por que é uma farsa. Quando se fala na comunidade jurídica ou na imprensa que o Brasil vive um problema de superencarceramento, se leva em conta que o Brasil tem a terceira maior população prisional do mundo. Mas tudo bem, né? O Brasil tem 207 milhões de habitantes. É natural que tenha uma das maiores populações prisionais do mundo. O Brasil, se não me engano, é a quinta ou sexta maior população do planeta, né? Mas o correto seria nós fazermos uma análise proporcional, quer dizer, grupo de presos por 100 mil habitantes. E parece que, se não me engano, Felipe Moura Brasil, da Jovem Pan, né, escreveu um artigo sobre isso, fez um vídeo sobre isso, não sei, que ele fez esse levantamento, e o número do Brasil é de 23 ou 26. O Brasil é o 23º ou 26º país do mundo que mais se prende, tá? Só que mesmo essa análise de Felipe Moura Brasil está errada. Eu vou explicar por que está errada. Porque assim, para a gente fazer essa conta, se o Brasil tem ou não tem de superencarceramento, não basta levarmos em conta apenas a proporção de presos por 100 mil habitantes. Claro, isso tem que ser levado em conta também. Mas necessariamente temos que levar em conta a taxa de criminalidade daquele país. Então assim, para fins do vídeo que eu estou gravando agora e para fins do artigo que eu escrevi ontem, cuja descrição está aqui embaixo, cujo link está na descrição do vídeo, e aproveita, vamos compartilhar e curtir esse vídeo, né, gente? Comentar, discutir, sei lá. Mas para fins desse vídeo, bem como do artigo, eu estou considerando o número de homicídios, ok? Isso pode gerar uma distorção. Eu sei que alguns países têm proporcionalmente um número menor de homicídios, um número maior de estupros, etc. Mas daí, que eu até falo no artigo, é um ensaio, não é um artigo, é um ensaio. Não é uma tese de mestrado, tá? Então, a gente tem que considerar o volume de criminalidade daqueles países. No artigo, eu cito 8 países, eu comparo com o Brasil, 8 países que reconhecidamente prendem pouco, que são países modelos. Eu vou falar 2 aqui no vídeo só, mas depois quem quiser pode até olhar no artigo. Nova Zelândia e Suécia, tá? Nova Zelândia tem uma taxa de criminalidade de 0,91 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Essa é a conta que se faz. Para uma população de 5 milhões de habitantes, para uma população prisional de 10,7 mil habitantes. Quer dizer, 10.700 pessoas. Tá? Suécia tem 1,15 homicídios por 100 mil habitantes por ano, por uma população de 10 mil habitantes, para 4.860 presos, pessoas cumprindo pena. Brasil tem 27 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Isso é número de guerra civil, tá? Isso é número de países em guerra civil. Para uma população de 207 milhões de habitantes, uma população prisional de, e esse número é muito contestado, coloca em aspas esse número, de 726 mil presos. Então, grosso modo, eu falei, alguns países têm incidência maior de um crime em relação a outro, etc. Mas, grosso modo, poderíamos dizer que o Brasil é 29,7 vezes mais violento que Nova Zelândia. E daí a gente tem que fazer a seguinte conta. E daí, quem quiser acessar o artigo, vai ter explicado como cheguei nesses números, tá? Se a gente considerar que o Brasil é 29,7 vezes mais violento que Nova Zelândia, a gente vai descobrir o quê?
Se esses países, com a taxa de encarceramento própria que eles têm, tivessem a proporção de homicídios do Brasil, nós teríamos o seguinte dado. A Nova Zelândia teria 317.400 presos. A Suécia teria 114 mil presos. Esse é o fato. Aí tem uma outra conta ainda, que eu não sei por que eu não coloquei no artigo, mas na segunda-feira eu vou editar e vou fazer essa colocação. Se o Brasil tivesse proporcionalmente a população carcerária daqueles países, nossa população carcerária explodiria, tá? Então, assim, é uma meia verdade essa história de que temos uma taxa de supercarceramento. O Brasil, proporcionalmente, encarcera muito menos gente. Proporcionalmente, o Brasil encarcera menos gente que Nova Zelândia, que Uruguai, que Portugal, que Suécia. Suécia é dos países do mundo que menos encarcera, tá? Dos países do mundo que menos encarcera. Eu não vou falar peremptoriamente que o Brasil é o país que menos encarcera no mundo. Proporcionalmente, qualquer análise estatística tem que ser feita de forma proporcional, tá? É inacreditável que quem se propõe a escrever um texto não faça essa conta. Qualquer análise estatística tem que ser feita de forma proporcional. Você vai falar da desigualdade de renda de um país, tem que saber, né? Ou então se o país é rico ou pobre em relação a quê? Se o PIB cresceu, tá? Qualquer análise, assim, então, como é que é a divisão de renda do Brasil? Bom, vamos analisar o PIB, curva de Gini e outros fatores, outros índices, tá? Mas, olha, só para dar um exemplo, para concluir o artigo. Se Nova Zelândia tivesse a proporção de criminalidade do Brasil, ela teria 317,4 mil presos, considerando a taxa local daquele país, Nova Zelândia, de encarceramento. Uruguai teria 30 mil, Portugal teria 415 mil, Suécia teria 114 mil, Chile teria 409 mil presos, para um país de 12 milhões de habitantes. Espanha teria 1.780.000 presos, considerando a taxa espanhola de encarceramento, tá? A gente tem que lembrar que a Espanha, homicídios por 100 mil habitantes, homicídios por 100 mil habitantes por ano. Holanda teria 273 mil presos e a Alemanha teria 1.940.000 presos, tá? Eu não ouço ninguém falar que Holanda, Alemanha, Espanha, Chile, Suécia, Portugal, Uruguai, Nova Zelândia, dentre outros, enfrentam um problema de superencarceramento do seu povo. E não enfrentam. Mas você defender que o Brasil enfrenta o problema de superencarceramento, então esses países também enfrentam. Mas aí alguém poderia falar, não, Paulo, mas o problema não é a quantidade de pessoas presas. O problema é que o Brasil prende mal. Bom, daí eu concordo. Realmente 40% dos nossos presos estão presos, da nossa população penitenciária está presa sem julgamento sequer em primeira instância. Mas esse é um outro problema que não diz respeito necessariamente ao encarceramento. Então, assim, o Brasil prende pouco e daqueles poucos que o Brasil prende, ele prende muito mal, tá? Mas são questões diametralmente opostas. Tem o segundo ponto, mas nossos presídios apresentam condições degradantes. Concordo com isso. Eu defendo a tese que o Estado tem que ser punido por danos morais em favor do preso que está em condição degradante, humilhante, até porque é uma prestação de serviços. Eu encaro isso de uma forma contratual, tá? Até porque um preso para o Estado custa R$3.000 por mês. Olha, por esse valor você colocaria o sujeito para morar num flat. E não para morar que nem... Não vou nem falar que nem um cachorro, porque tem cachorro que mora melhor que qualquer reeducando o sistema prisional brasileiro. Mas são questões diferentes. São questões diferentes. O sistema prisional brasileiro é péssimo em todos os níveis, é insalubre, foco gerador de doenças, de violência, de estupro, escola de crime. O Brasil prende pouco e prende mal, esse é outro problema. Mas superencarceramento, por favor, meus amigos, não existe. Tá legal? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.